Hoje eu queria falar um pouco do tema coisa boa e coisa ruim que acontece na nossa vida. O que é bom e o que é ruim, né? Muitas vezes, se não na maioria das vezes, vou tirar o óculos. A gente cresce, o ser humano cresce na dor. E aí é muito interessante porque todo mundo sabe, todo mundo já passou, todo mundo sente, todo mundo acredita que toda vez que a gente passa por um momento de dificuldade, a gente cresce, a gente aprende, a gente se fortalece. E também a gente se protege, também a gente evita aquele risco novamente. Muitas vezes, por equívoco, também a gente se fecha para o novo, acreditando que pular de paraquedas é um risco. E aí eu não vou pular de paraquedas porque eu não quero correr esse risco. Mas eu esqueço que o risco do pulo de paraquedas nada mais é do que exatamente o que eu busco quando eu pulo de paraquedas. A adrenalina da queda livre. É óbvio que quando eu pulo de paraquedas eu espero com toda a minha força que o paraquedas abra, porque senão eu não vou conseguir dar o segundo voo de paraquedas. E eu não estou me suicidando, eu estou apenas me divertindo. Porém, quando a gente pula de paraquedas, a gente busca exatamente aquele tempo de 1 minuto, alguns segundos, que está entre o frisson, o medo, o pânico do saltar do avião até abrir o paraquedas. Então é como se eu soubesse que eu preciso de uma segurança, que é o lado da razão do nosso cérebro, e eu preciso de um lado da emoção, que é o lado do ego do nosso cérebro. Então a gente está basicamente dividido em dois lados, o do ego e o da razão. Quando eu vou pular de paraquedas, o do ego fala, vai, experimenta nova adrenalina, vê o que dá e se permita novos objetivos, obstáculos, aventuras, etc. Quando você está no lado da razão, a razão grita, ó, vai. Mas abre esse paraquedas, pelo amor de Deus, hein? Não deixa esse paraquedas fechado, não. Respeita o limite, olha o GPS, respeita a segurança, amarra tudo. Então, esse lado da preocupação ou do zelo, que o lado que a razão nos traz, ele não deve ser, em momento algum, um empecilho para curtir a liberdade e o risco que o ego nos proporciona. Tem que ter um balanço aí. Mas como é que eu pego esse balanço? É de cada um. Porque essa permissividade, essa autopermissividade, ela varia de cada um para cada um, e mais do que isso, ela às vezes varia até de momento para momento. Então tem vezes que você está mais permissivo consigo e tem vezes que você está menos. Tem vezes que você permite as coisas acontecerem mais vamos que vamos, e tem vezes que você se programa muito mais e acaba nem acontecendo as coisas. Mas basicamente, quando a gente tem esse risco, não é que ele seja ruim. Esse risco ele é positivo porque é o que nos mantém vivo. O que torna essa situação não boa é quando esse risco nos limita a viver o novo, a nos permitirmos de novo. E o novo eu estou falando, novo emprego, nova moradia, novas amizades, novos conceitos. A gente está num tempo de tecnologia onde o conceito muda. Enfim, a gente está numa fase de conflito de gerações, né? De transição, não conflito, transição que acaba gerando alguns conflitos que são positivos. Mas esse momento que a gente se encontra, ele é rico de oportunidades do novo. Muitas vezes não vira na velocidade que poderia, porque o antigo, o velho, resiste com medo do risco que se corre do novo. E quando a gente traz isso para nosso dia a dia, a gente, cara, deixa sei lá, tu já pensou em dar bom dia, boa tarde, boa noite para quem você não conhece? O que é conhecer uma pessoa, né? Primeiramente, assim, o que é eu conheço o Carlos. Tá, conhece de nome, conhece do amigo que introduziu, conhece da festa, do trabalho, qual a relação que se criou inicialmente. Então, até no início dessa relação que se criou, que hoje fez com que você me conhecesse,
ela perpassou por uma fase de receio, de dúvidas, de testes, de questionamentos, de validação do que eu acredito para o que ele tem a me oferecer. E na vida é assim também. Se você não se permitir conhecer o novo, velho, você vai estar sempre vivendo o risco do antigo e se abarrando na certeza da rotina do antigo e acreditando que isso é ruim, que a mudança é ruim. E que coisas ruins acontecem pra gente e são negativas, e não são. Quando acontece coisa, aspas, ruim pra gente, são coisas que tiram do nosso caminho o planejado, são coisas que tiram da nossa realidade, da nossa vivência, da nossa experiência, o controlado, a razão do conforto, a zona de conforto. Eu não vou nem falar de zona de conforto porque é um negócio mais abrangente. Mas o conforto de eu estar todo dia pegando o mesmo ônibus, no mesmo horário, indo para o mesmo lugar, falando com as mesmas pessoas e fazendo a mesma coisa, me traz uma confiança que ela é ilusória, não existe. E aí quando a gente sofre um acidente, em vez da gente ficar feliz que eu não morri no acidente, em vez da gente ficar feliz que eu não tive danos piores, sempre pode piorar, o que a gente faz naturalmente? Eu foco só naquilo que é o que tira da rotina. Então eu foco na perna que quebrou, eu foco no trabalho que eu deixei de fazer, eu foco no acidente, eu foco no remédio que eu tenho que consumir. Então eu olho só para o que é negativo ou para o que não é positivo, né? Não vou nem também falar de negativo, mas o que não é positivo na minha concepção de rotina, na minha concepção de vida, na minha concepção de prática, e aí eu acho que o que aconteceu é ruim. Beleza. Isso é fato? Isso acontece, mas quando eu olho, eu não sei, cara, é simples, velho, é simples demais. Quando eu olho pro lado positivo, pro aprendizado que eu consigo ter daquela situação, cara, é uma enxurrada de oportunidades que me chama a atenção passar pela vida lamentando coisas que acontecem que não são legais, ao invés da gente aproveitar e mergulhar de cabeça no que está acontecendo. Então, vamos lá. Vou contar uma história pessoal. Eu sofri um acidente, caí de um caminhão, estava trabalhando com mudança, caí de costas de um caminhão de 3 metros de altura, bati com a cabeça, desmaiei, tive convulsão, fui para o hospital, quebrei 4 vértebras, poderia ter morrido, poderia ter ficado tetraplégico, poderia ter ficado paraplégico, poderia não ter acontecido nada. Não aconteceu nada. Quebrei 4 vértebras, 2 me causaram complicações, não precisei fazer cirurgia, tô aí. A minha vida mudou totalmente, de cima para baixo, virou de cabeça para baixo. Nesse 1 ano que completou depois do acidente, eu sou uma outra pessoa, porque desse 1 ano eu tive que parar todas as minhas atividades. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu tive que parar todas as minhas atividades e reconstruir um novo eu. Mas para reconstruir um novo eu, nessa nova realidade que eu não tinha opção, eu não conseguia nem ir no mercado comprar 1 litro de leite, eu precisei obrigatoriamente desconstruir o antigo eu. As crenças que eu tinha, o estilo de vida que eu levava e as coisas que eu fazia por gosto, eu precisei adaptar, precisei mudar. E foi muito doloroso na época. Mas de alguma forma eu sabia que, eu tava na cama, eu fiquei acamado 15 dias, não conseguia nem ir no banheiro. Não foi a melhor das situações, óbvio que não. Foi dor, depender dos outros para mim sempre foi um grande desafio. Mas, cara, eu olhei aquilo como uma grande oportunidade. E aí eu não sei em que momento teve essa transição, mas eu fiquei amarradão para conseguir construir o novo. E aí eu tive um lapso assim de excitação e eu queria construir o novo logo. Já que eu mudei, então vou mudar logo. Mas eu ignorei o fato de eu ter que desconstruir o antigo. Então aquele cara que corria 14 km todo dia, que jogava bola, que ia pra praia, que ia pra academia, que trabalhava, que tinha uma vida ativa, que não pedia ajuda para ninguém, teve que ser desconstruído.
E aceitar que eu precisava de ajuda, apesar de não gostar de pedir, e que eu precisava descansar, ficar na cama apesar de não gostar, que eu precisava deixar de jogar bola e de jogar futevôlei e de correr porque eu não podia mais, eu tinha uma alimentação física que não me permitia mais. Eu tinha que aceitar isso, né? Mas antes de simplesmente aceitar, eu tive que tomar consciência desse novo eu. O que é tomar consciência? Nada mais é do que a transição entre o que eu acredito que eu sou e o que eu sou. Então assim, eu acreditava, por estar praticando isso por tantos anos, que eu era uma pessoa ativa, que eu era uma pessoa que não conseguia ficar parado, que eu era uma pessoa que eu não conseguia ficar vendo televisão, nunca assisti série. Para mim assistir televisão, meu Deus do céu, eu não gosto nem de dormir, mas esse é um outro assunto. Eu acreditava que eu era assim. Só que com toda a minha alimentação física, eu precisei obrigatoriamente mudar. Então aquele eu já não existia mais. Então eu tive que mudar, tive que aceitar que eu não era mais essa pessoa ativa. Não foi fácil, porque eu até então acreditava nessa. Essa era uma verdade absoluta para mim, eu sempre fui muito ativo, ainda sou, mas de uma forma diferente. E eu precisei desconstruir isso para começar a aceitar que eu estava vivendo um momento de transformação. Se eu rejeitasse aquele momento de transformação que já estava acontecendo, porque eu já tinha sofrido o acidente, eu ia negar aquela dor, negar o processo e me revoltar contra o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo que se eu nunca sei se eu olho para a lente, eu só olho para a tela, se eu olho para a tela, eu só olho para a lente, enfim. Ao mesmo tempo que eu vou ficar olhando para o universo aqui, vou ficar olhando para quem está passando em volta. Ao mesmo tempo que eu podia ter ficado revoltado, eu aceitando o que estava vindo para mim e entendendo que aquela dor era minha, independente de eu querer ou não, ela estava ali, eu podia ir com ela, eu podia conviver, aprender a conviver com ela. Eu optei por, como eu falei, uma enxurrada de oportunidades, entender e descobrir um novo eu. Então, como seria um novo eu dentro de casa? Não foi fácil, mas foi possível. E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu sou um ritmo mais cauteloso. E eu precisei aprender a meditar, eu precisei aprender a esperar, eu precisei aprender a aceitar o tempo das coisas. Eu precisei entender que as coisas acontecem no seu tempo e não no meu. E antes eu fazia acontecer no meu, de forma muito natural, muito espontânea, sem dor, sem passar a perna em ninguém, mas eu sempre tive muito essa capacidade de fazer as coisas acontecerem. E eu acreditava que a vida era essa, porque esse era eu. E depois, hoje, eu acredito que a vida não é essa, porque esse não sou mais eu. Eu acredito que hoje cada um tem o seu time, tem o seu tempo, tem a sua permissividade, que tá bem, tá legal assim também. Então, se você demora 2 anos para fazer o que eu falei, beleza, é o seu tempo. Se você demora 5 dias para entender o que eu te disse, beleza, ninguém é melhor do que ninguém. E não tem nada ruim nisso. O que seria uma situação ruim para mim, que era meu acidente, ela me trouxe muita coisa positiva. Porque a partir do momento que eu comecei a descobrir um novo eu comecei a me redescobrir. E aí eu acessei um nível do meu eu totalmente inacessado anteriormente. Eu nunca tinha acessado esse novo eu. E eu me apaixonei por mim, né? Mais ainda. E aí eu comecei a viver esse novo eu loucamente nesse 1 ano. Estou vivendo ainda. E eu aprendi na prática que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. De novo, a dor do acidente, da perda do emprego, da perda da liberdade de viver, de fazer as coisas, ela é inevitável. Sofreu o acidente, doeu de verdade. Mas o sofrimento com isso, a reverberação disso por mais tempo, prolongando as coisas, isso é opcional. E quando eu falo opcional, você deve estar refletindo assim, ué, mas eu não queria estar sofrendo isso, eu não tenho opção. Eu sofro porque eu não tenho opção. Não, você sofre por opção.
Como que você sofre por opção? Exatamente por isso, porque você tem a opção de sofrer com a situação ruim ou não, aceitar ela. E aí você pode me trazer vários questionamentos, você pode me trazer várias desculpas de que nada é possível, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu tenho 3 filhos, porque eu não tenho filho, porque meu trabalho me consome, enfim. Essas desculpas todas que vêm, elas vêm exatamente da nossa razão nos convencendo de que a gente é daquele jeito e não muda, e o nosso ego gritando, não aceite mudar, porque mudar significa perder. Perder o antigo eu, perder a rotina, perder o conforto, enfim, perder uma opção de coisa. Então, basicamente, só para resumir a ideia da que é bom e o que é ruim, tudo perpassa pela nossa aceitação. Então, se eu aceito o que está acontecendo de maneira... Fiquei com um chifrinho aqui. Se eu aceito de maneira espontânea o que veio, eu digo para vocês, e eu digo não querendo ditar o que ser feito ou a ser feito, mas eu digo para vocês de experiência própria, de cadeira, na minha vida, eu sempre busquei aceitar as coisas como vieram, e minha vida é um caminho assim com mudanças abruptas, mas que eu não penei com essas abruptas mudanças, e muito pelo contrário, eu aproveitei que estava vindo um tsunami, peguei minha prancha, botei embaixo do braço e fui surfar, e deu certo. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que não sofre, mas a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O sofrimento é opcional, sofre porque quer. Eu não quero, mas eu não sei como. Esse momento que você diz assim, eu não sei como não sofrer, é exatamente o que precisa ser desenvolvido. Mas você já tem a consciência de que é opcional. Então não existe coisa boa e ruim na sua vida. Existem momentos de transformação que a gente rejeita que aconteça. Existem momentos que a gente olha para o lado e fala, eu não gostaria que fosse assim. Mas você sabe que é. Então aceite o quanto antes, permita-se o quanto antes, e eu te digo, é uma viagem alucinante, é uma aventura. Mergulhar no desconhecido, mergulhar na dor com a perspectiva positiva é algo que eu super recomendo, porque é fascinante, é apaixonante. Beleza? Espero não ter me prolongado, não ter me enrolado aí na explicação, mas basicamente não existe certo e errado, não existe bom e ruim, não existe dor e não dor, existe permissividade do novo e rejeição do novo. Tudo gira nesses 2 pontinhos aí, ok? Beijo do magro e até a próxima.